Nesta noite, John Kenneth Galbraith vai nos dar a sua visão pessoal da aventura colonial, desde tempos remotos até o fim do envolvimento norte-americano no Vietnã. É um longo voo, no qual ele tenta responder a questões assim como estas. Quais os motivos do colonialismo? Que mitos o sustentaram? Por que a aventura colonial termina sempre de forma tão desastrada, quando não trágica? Nessa viagem pela história, ele vai nos falar do Império Hispano-Americano, do Império Britânico, do Império Francês e dos tempos difíceis que costumam acompanhar o nascimento das nações que se libertam dos impérios. Houve um cavaleiro, um homem de valor, que desde o tempo em que começou a cavalgar fora de sua cidade, amou a cavalaria, a verdade e a honra, a cortesia e a liberdade. Quer em solo cristão, quer em solo pagão, foi sempre venerado por seu valor. O primeiro passo para compreender o colonialismo é separar o mito do motivo e reconhecer que frequentemente o mito é tão nobre que às vezes a afastá-lo parece um pouco obsceno. A imagem deste vitorioso cavaleiro faz-nos lembrar o mundo do xadrez, um jogo universal. O protótipo do jogo de conquista e de dominação. Uma metáfora do colonialismo. A ânsia do homem em se tornar influente ou dominador em terras tão distantes da sua é uma constante em toda a história. Os romanos, os franceses na África, os britânicos na Índia, todos tiveram estas características marcantes. A curto prazo, tudo é sucesso. A longo prazo, um fracasso. No final, tudo invariavelmente termina numa grande confusão, numa retirada geralmente súbita, um colapso sangrento tanto para os que partem como para os que ficam. O abandono das colônias sempre foi mais o resultado do crescente desinteresse dos colonizadores do que uma consequência do poderio dos colonizados. Todos os impérios modernos, como o espanhol, o britânico, o francês, o americano, o português, talvez até mesmo o holandês e o belga, poderiam ter sido mantidos se os cidadãos das metrópoles tivessem achado que isso era conveniente. Mas eles não estavam mais dispostos, como no tempo da conquista, a derramar seu sangue e dinheiro para manter as possessões estrangeiras. Além disso, e este é um ponto importante, não lhes interessava mais lutar para manter ocultos os verdadeiros objetivos de sua presença colonial. Os grandes profetas do capitalismo do século XIX, como Smith, Ricardo e outros, tinham surpreendentemente muito pouco a dizer sobre o colonialismo. Eles se limitaram a condenar o monopólio do comércio colonial, mas não os privilégios. Marx estava mais interessado. E suas ideias, se repetidas hoje em dia, certamente provocariam surpresa. Para ele, o colonialismo era não só necessário, como uma etapa valiosa para sair do feudalismo. Por isso, os ingleses na Índia podiam ser vistos como uma força progressista. Sempre se aceitou que as colônias contribuíram para a prosperidade do mundo capitalista. Mas também é verdade que dois países sem colônias, os Estados Unidos e a Alemanha, foram os que tiveram o maior crescimento industrial.
Há 900 anos, quando o xadrez chegou à Europa Ocidental, suas peças pareciam uma realidade física, concreta. Na vida real, elas correspondiam aos cruzados e às cruzadas. O mito falava de homens imbuídos dos mais sagrados propósitos, comprometidos em salvar Jerusalém dos infiéis e resgatar os cristãos orientais do jugo turco em Constantinopla. O motivo real jamais era admitido: a terra e a fortuna. Ao pregar a primeira cruzada em Clermont, no ano de 1095, o Papa Urbano II sutilmente mencionou que na Terra Santa haveria boas terras à disposição dos cristãos. Era uma sugestão muito estimulante para os jovens francos, filhos de nobres sem terras. Assim, por trás da cruz, palpitavam corações no ritmo do velho anseio por bens imóveis. Alguns estudiosos chegaram a insinuar que o Pai Celestial estava preocupado também em encontrar emprego para os bandoleiros europeus. Era melhor tê-los na Ásia do que em casa, na Europa. Arnold Toynbee descreveu sem rodeios as cruzadas como algo que faz parte da maior coleção de atrocidades já cometidas pelo mundo ocidental. As cruzadas rapidamente atingiram seu objetivo final. Jerusalém foi conquistada e com ela as terras, o que veio a reforçar ainda mais o compromisso com a cruz. O próprio Balduíno, o primeiro rei de Jerusalém, foi agraciado com uma bela propriedade em Edessa, ao sul da Turquia. Depois começou a enfraquecer o zelo colonizador das cruzadas. Em menos de um século, tanto Jerusalém como as terras estavam perdidas. Houve outras cruzadas e, por muitas vezes, nos relatórios enviados a Roma, os cruzados afirmavam que uma luz brilhava no final do túnel. Passado mais um século, no entanto, só restavam algumas bases ao longo da costa. A de Acre era a mais importante delas, mas em 1291 foi tomada de assalto pela última vez. A mesma situação se repetiria 7 séculos mais tarde em Saigon, na Argélia e em Angola. Um estudioso israelita comentou há pouco tempo que a principal arma de terror daquela época, o chamado fogo grego, foi o precursor químico e militar da atual bomba de napalm. Os sitiadores de Acre prometeram um banho de sangue aos cristãos que sobrevivessem. E promessas como essa, naquela época, eram levadas muito a sério. Tal como ocorreu mais tarde em Saigon, planejar uma retirada teria sido admitir antecipadamente a derrota. E assim, no último momento, sobreveio a anarquia total na fuga precipitada. Aquelas áreas foram vendidas para quem desse o lance mais alto. Fortunas trocaram de mãos numa única noite. O meio de fuga eram os navios e não helicópteros. A longa sombra do colonialismo já foi mencionada, e sombra alguma foi tão duradoura quanto a das cruzadas. Ela permaneceu na memória do Islã como a imagem de homens que vieram de longe com objetivos religiosos abençoados para ocupar Jerusalém e apossar-se da terra. O temor de que esses homens voltassem continuou vivo. Era inevitável que todo o ocidental fosse recebido com a máxima hostilidade, principalmente quando alegava ter a proteção religiosa. Realmente não importava muito para o Islã se os que retornavam eram cristãos ou judeus. A sombra das cruzadas ainda se estende sobre Israel. O povo do Levante se uniu para expulsar os cruzados. Mas na Europa, o espírito das cruzadas, o espírito colonizador, havia se enfraquecido.
Isso foi decisivo. E essa tendência ao cansaço é uma constante da ideia colonial. E a outra constante. Quando o entusiasmo por uma região esmorecia, esse estado de espírito se estendia às outras regiões. Enquanto os cruzados penetravam no leste, os mouros rumavam para o oeste e para a Espanha. No mesmo ano em que se viu livre dos mouros, cuja arquitetura ainda encanta os turistas, a Espanha iniciou o maior projeto colonial desde o tempo de Roma. O núcleo desse projeto era Sevilha. Cristóvão Colombo esteve aqui em 1491 a negócios, aguardando que a rainha Isabel resolvesse o problema com os mouros. Com a Espanha, a ideia colonial tomou forma definitiva do ponto de vista intelectual e administrativo. A salvação das almas era ainda um motivo declarado. E para os comprometidos com a tarefa era um motivo real. A motivação colonial nunca foi simples, nem tinha uma única dimensão. Mas, como disse Adam Smith, o piedoso objetivo de converter os pagãos ao cristianismo também santificava a injustiça do projeto. O objetivo piedoso era apenas a cobertura legal, um conceito que não foi inventado pela CIA. O objetivo mais verdadeiro do projeto era o enriquecimento dos colonizadores e da coroa espanhola. Sendo o esforço todo dos espanhóis, era natural que as recompensas também lhes coubessem. E assim o comércio colonial espanhol foi monopolizado pelos próprios espanhóis. Era essa a percepção mercantilista da ideia colonial, sempre mais forte na Espanha. Até o ano de 1717, a sede administrativa colonial era aqui em Sevilha. Esta grande construção foi feita em 1598 para abrigar uma bolsa de valores. Mais tarde, como sede do Arquivo Geral das Índias, passou a guardar toda a papelada produzida pela burocracia colonial. E aqui ainda permanecem os papéis, pilhas e mais pilhas, arrumadas ao longo de salas e mais salas. Por volta de 1700, haviam sido editadas cerca de 400.000 leis sobre assuntos coloniais. Em 1681, uma tentativa de consolidá-las e codificá-las havia resultado em mais de 11.000 capítulos. E presumia-se que os administradores coloniais deviam conhecer e cumprir todas elas. O Império Espanhol talvez tenha sobrevivido, porque suas leis eram tão numerosas que jamais ocorreu a pessoa alguma que pudessem ser postas em vigor. Thanks very much. Alguns dos papéis ainda conservados são deliciosos. Aqui, uma carta do próprio Cristóvão Colombo, datada de 5 de fevereiro de 1505. É para o seu filho Diego e fala de assuntos de família, de dinheiro e de negócios. Esta é de Cortés, datada de 1526. Ele descreve sua viagem a Havana passando por San Juan, rumo ao México, e alerta contra certas tendências de rebeldia no Novo Mundo. Some very rebellious tendencies in the New World. Esta, datada de 1539, é de Francisco Pizarro para a Rainha da Espanha. Francisco Pizarro to the Queen of Spain. Ele comunica o envio de algumas esmeraldas e, muito precavido, lhe pede que confirme o recebimento. Como já vimos, alguns historiadores acham que Urbano II lançou as cruzadas atraído pela ideia de manter os cruzados, considerados por muitos como um bando de malandros, a uma distância bastante segura da Europa na Terra Santa. Creio que posso dizer que qualquer um que conhecesse bem os irmãos Pizarro deve ter se alegrado com a viagem deles para o Peru. Estes documentos, esta grande pilha de papéis, contam sua própria história, os eternos caminhos da burocracia. Por eles se vê que em 1654, uma das grandes catedrais mexicanas estava necessitando urgentemente de reparos e restauração.
Tentava-se, por todos os meios, obter autorização para as reformas necessárias. Em 1672, 20 anos depois, ainda estavam tentando. E o assunto continuava pendente mais 60 anos depois. Como todos os outros, o Império Espanhol chegou ao fim. Em parte foi a revolta dos poderosos colonizadores contra a burocracia espanhola, que, entre outras coisas, moderava a ganância deles. Em parte por causa dos próprios espanhóis, que já não acreditavam que as colônias valessem o esforço. A Espanha passara a depender de tropas das colônias para defender as suas próprias colônias, mais uma prova do seu desinteresse progressivo. Os Bonaparte, depois de 1808, não mais impunham lealdade à coroa. Por que combater para um soberano da Córcega? A descolonização espanhola ocorreu em duas fases. Primeiro, a independência, o poder para aqueles que já tinham poder nas colônias. A fase seguinte, como no México, em Cuba e no Peru, foi a revolta contra os que assumiram o poder após a ruptura com a Espanha, os donos de terras, estrangeiros e a igreja. Essa segunda fase é a da revolução que perdura até os nossos dias. O colonialismo espanhol teve ainda outra característica. A revolta, ao ocorrer, era tanto contra a nação dominante como contra a sua política colonialista. As colônias espanholas eram cuidadosamente, meticulosamente governadas, eram supergovernadas, o que nunca ocorreu na América Latina independente. Já o colonialismo britânico era informal, descentralizado e descontraído. O mesmo se pode dizer da administração holandesa e, em menor escala, da francesa. Até o século passado, com exceção do caso especial da Índia, os britânicos não tinham nem mesmo um organismo central para os assuntos de suas colônias. A tradição britânica era mais favorável às ideias de Adam Smith, que tornava tanto os colonizadores como as próprias colônias responsáveis por seu bem-estar. A administração colonial na Índia foi, naturalmente, delegada à Companhia das Índias Orientais. Este era o corpo docente de sua universidade em Haileybury, perto de Londres. A companhia contratou 3 dos grandes economistas do século passado: Malthus, James Mill e John Stuart Mill. Mas eles se juntaram a David Ricardo na oposição aos privilégios comerciais da companhia. A mão do governo deveria ser leve, o comércio deveria ser livre. E, de certa forma, era exatamente isso que acontecia. O governo de Jorge III teria parecido às colônias espanholas de 1776, um verdadeiro marco do liberalismo. Ao tempo de Clive e Warren Hastings, o objetivo dos britânicos na Índia era bastante simples: comerciar e fazer dinheiro. Mas com o tempo os objetivos se tornaram mais complexos. Havia uma missão civilizadora, uma necessidade de ajudar os mais atrasados e, sobretudo, a preocupação de criar um governo e uma legislação que, deixemos bem claro, passaram a exercer sua força e a ocupar seu lugar próprio. 2 anos antes de a Companhia das Índias Orientais ser substituída pelo domínio direto da Grã-Bretanha, um jovem inglês chegou aqui em Haileybury a fim de se preparar para a carreira nas Índias. Seu nome era John Beams. Haileybury era um lugar feliz, embora quase uma farsa em termos de ensino. Na verdade, você podia aprender tanto ou tão pouco quanto quisesse. Mas enquanto as facilidades para não se aprender nada eram consideráveis, os recursos para se aprender alguma coisa eram, na prática, bastante escassos. Os poucos que se viravam e suavam, eufemismos com os quais se evitava pronunciar o verbo trabalhar, esses poucos eram tidos pela maioria como entusiastas simpáticos, porém mal orientados, e eram um bom alvo para outras brincadeiras e piadas. Muitos deles eram filhos de funcionários
funcionários públicos, civis e militares das Índias. Apesar disso, havia muito pouco naquele local ou em nossos hábitos que nos ligasse àquele país. Obviamente, Haileybury não produziu burocratas meticulosamente disciplinados de acordo com os moldes espanhóis. Os que se diplomavam deveriam saber enfrentar quaisquer problemas que lhes fossem apresentados ao longo de uma educação liberal e ter bom senso. Mas Haileybury tinha professores fracos e era mal administrada. E não é preciso buscar motivos ocultos quando existe uma explicação tão boa. Era considerado feio falar sobre as Índias ou aludir ao fato de que dentro em pouco todos nós iríamos para lá. Tudo o que sabíamos era que era estupidamente quente e que havia negros por lá e que depois de chegarmos teríamos bastante tempo para nos preocupar. Beams chegou lá em 1859. Tinha 22 anos e seu primeiro posto foi em Punjab, região conquistada há pouco tempo e anexada havia apenas 10 anos. Seu distrito bastante extenso era Gujarat, a noroeste de Lahore. Ele chegou lá viajando nos mais primitivos meios de transporte, inclusive dos correios desde Calcutá. Beams lembrava-se de tudo, principalmente do seu começo de vida na Índia. Duvido que exista um registro melhor sobre o século XIX quanto aos propósitos do colonialismo britânico. O carro do correio para Gujarat era simplesmente uma pequena caixa apoiada em duas rodas. Os assentos pousados sobre um tirante de ferro eram concebidos de tal forma que a cada sacudidela golpeavam fortemente as costas do passageiro, causando-lhe uma dor na cidade. O cocheiro dirigia como um gel, filho de Nishi. Raramente diminuía a velocidade e quase sempre passava por cima de tudo e de todos que encontrava. E assim prosseguimos viagem aos pulos e trambolhões ao longo das estradas rudes e mal acabadas. Finalmente atravessávamos o extenso Chenab e após outras 7 milhas de solavancos agoniantes, paramos de repente envoltos em neblina num pequeno e isolado posto em plena planície. O cocheiro retirou minha bagagem. Diante da minha surpresa, explicou-me que estávamos em Gujarat. Desci e fiquei olhando abobalhado, enquanto o cocheiro emitia um ruído ensurdecedor com sua corneta e desaparecia na escuridão, deixando-me em plena estrada quase congelado, apatetado e dolorido. Um policial sonolento, com uma lanterna, apareceu e pegou minhas malas. Isto é que é Gujarat. Eram 4 horas da manhã do dia 7 de março de 1859. Eu viajara 24 dias desde Calcutá, uma distância de 2.000 quilômetros ou talvez pouco mais. Agora era preciso primeiro encontrar um teto para me abrigar. Logo adiante chegamos de repente a um sombrio bangalô, a casa típica de europeu na Índia. Lá deparei com um quarto com uma cama, onde imediatamente me joguei e caí direto no sono. Quando acordei era dia claro. Eu estava como havia me jogado havia poucas horas, sujo, engordurado, com dores por todo o corpo, os lábios partidos e uma dor de cabeça que me dava tonturas. Então comecei a gritar, "Go, rei!", até que um muçulmano ceboso me trouxe uma xícara de chá. Depois, um outro ainda mais ceboso trouxe-me água fria em jarras de barro. Tirei a roupa, lavei-me, me esfreguei e fiquei mergulhado na água até que passasse a dor em minhas pernas. Vesti roupas limpas e me senti um homem novo. Finalmente, Beams conhece o seu superior. Beams havia sido nomeado assistente do juiz e coletor, o que corresponde a um assessor direto do homem que mandava na região, que servia de juiz e que cobrava os impostos. Os registros revelam as duas principais preocupações dos britânicos na Índia naquele tempo. O governo significava principalmente impostos razoáveis e a lei.
Daí a pouco, levantou-se uma espessa cortina e o comissário delegado surgiu. Major Robert Roy Adams apertou minha mão cordialmente e indagou. De onde você veio? Que poderes você tem? Não compreendi bem o que ele queria dizer com poderes. Então simplesmente respondi que havia acabado de chegar de Calcutá e que aquele era meu primeiro posto. Adams, bem à moda de Punjab, ignorou a possibilidade de uma pessoa poder estar cansada ou querendo fazer qualquer outra coisa menos trabalhar. Ele me disse: então vamos para o tribunal. Entregou-me uma pistola, um cinturão e me pediu que o colocasse. Aconselhou-me que a usasse sempre, exceto em minha casa. Conselho este bastante válido, já que não era raro naqueles dias oficiais europeus serem mortos a tiros pelos fanáticos muçulmanos. O pobre Adams foi morto dessa forma alguns anos depois. Deixe-me chamar-lhes a atenção para algo que ele revelou aqui. Já havia então resistência naquele distrito. Notem, entretanto, com que menosprezo Beams ignora este fato. Fanáticos. Ele e seus colegas estavam empenhados num trabalho bom e virtuoso. Quem iria se opor a eles? No meio de uma área ocupada aqui e ali por grupos de pessoas que esperavam a abertura do tribunal, estava o prédio onde ele tinha seu gabinete. Era uma construção grande, comprida e não muito feia. Adams levou-me para sua sala em primeiro lugar. Um cômodo mobiliado, sem gosto algum e cheio de funcionários nativos que se levantaram e o saudaram curvando-se quase até o chão. Fiz ali o juramento, ainda usado naqueles dias, e assinei o documento que atestava que, na manhã daquele dia, havia assumido o cargo. Adams, então, com seu modo áspero e cortante de falar, me disse: esta é a sua corte, estes seus funcionários, agora ao trabalho. E antes que eu pudesse abrir a boca, havia se virado e saído bruscamente da sala. Isso é que era julgar uma pessoa no seu trabalho de forma vingativa. Aqui estava eu, tão ignorante sobre tudo aquilo como uma criança, com centenas de perguntas a fazer e ninguém a quem perguntar. Sobre lei e procedimentos, eu evidentemente nada sabia, mas não havia tempo a perder. O funcionário-chefe levantou-se e disse: são esses os casos da agenda de Vossa Excelência para julgamento. Quais são suas ordens? Todos começaram a me olhar um tanto surpresos, ao sentirem que eu hesitara um pouco. Então, quase por instinto, eu disse: chame o primeiro caso. Embora eu não soubesse o que fazer com ele. Eu estava tão por fora quanto um homem na lua. O funcionário me sorriu, como quer dizer, adivinhou certo desta primeira vez. Mencionou alguns nomes para o ajudante, que saiu à varanda e os repetiu aos berros durante alguns minutos. Entrou então um lojista sujo e sebento, o queixoso. Falava em Punjab, idioma do qual eu não entendi uma só palavra. O Saristadar, porém, traduziu suas palavras para o hindustani, à medida em que ele falava. Correu tudo maravilhosamente bem. Deram-me um formulário impresso e me pediram que preenchesse algumas colunas. Por volta das 4 horas, eu já acabara com todos os casos. Fui para a cama, sentindo-me extremamente cansado, mas muito interessado e feliz pelas experiências do meu primeiro dia. Durante certo tempo, para alguns existe luz neste nosso mundo, para outros a escuridão. Na Espanha colonial, a salvação das almas e a coleta de tesouros eram a preocupação de todos os homens. O mesmo aconteceu na Índia. Beams estava sempre sob a luz, não da religião, mas do governo. Ele foi morar em Bengala e 14 anos após a sua chegada já era o encarregado geral de Cuttack, em Orissa, e toda a vasta área que rodeava o distrito. A variedade é um dos encantos do trabalho dos civis na Índia. Durante um só dia de trabalho, um funcionário tinha uma dúzia ou mais de coisas diferentes a fazer. Cada uma delas representando uma faceta nova, de modo que quando você vai para a cama extremamente cansado, não é com aquele cansaço causado pela rotina, pela repetição, pela monotonia. É uma fadiga saudável, provocada pela necessidade de manter a mente e o corpo atentos a um sem número de coisas diferentes que exigem sua atenção. E pela alegria, que eu considero a maior de todas, de sentir que está trabalhando, produzindo, cumprindo a lei e sendo útil neste mundo de Deus. Acordávamos por volta das 5 horas da manhã. Tomávamos uma xícara de chá enquanto nos traziam os cavalos. E eu saía para dar minha volta.
O passeio a cavalo todas as manhãs era um ritual dos funcionários públicos britânicos na Índia. Quando o embaixador foi convencido uma vez a aderir ao hábito, foi horrível para o cavalo. Naqueles dias, era mais do que um exercício, era uma forma de governar, observar as plantações, o sistema de irrigação. Era também um exemplo de vigilância constante junto à polícia e aos soldados. Governar homens é um trabalho sublime, embora talvez o mais difícil. Mas à medida em que progressivamente fui adquirindo mais experiência e maior familiaridade com essas mesquinharias, que são inevitáveis quando se trata de rotina de trabalho, comecei a sentir minha força e a ter satisfação ainda maior nas minhas obrigações. Ao chegar do passeio por volta das 6h30, minha mulher e eu tomávamos o Chota Haziri na varanda. Nossas filhinhas, que já haviam dado seu passeio de pônei, ficavam brincando perto de nós. Depois, eu caminhava ao longo dos nossos belos jardins e dava as ordens necessárias. Às 7 horas, chegava o correio e víamos nossa correspondência, discutíamos qualquer assunto a ser resolvido e líamos o jornal The Englishman, o principal jornal de Bengala naqueles dias. Às 10, um banho e o café da manhã. E lá partia eu, de charrete para o tribunal, um passeio de 5 quilômetros, durante o qual eu lia a minha correspondência oficial ou matutava sobre os assuntos do dia. Nossa orientação era resolver todos os casos à luz do bom senso e de acordo com o nosso próprio senso do que era certo ou errado. Ao chegar ao escritório por volta das 11, a primeira coisa a fazer era assumir o trabalho de magistrado. As pessoas se aglomeravam e apresentavam inúmeras petições, cada uma delas lida para mim pelo funcionário. As decisões e as ordens eram transmitidas da mesma maneira. A seguir, vinham as audiências com os funcionários-chefes de cada setor do órgão arrecadador de impostos e taxas, do de selos, do de finanças, da alfândega, do sal, das rodovias, da educação municipal, de registros e de rendas imobiliárias. Cada um deles trazia os documentos necessários para despacho, era orientado e partia. Depois disso, eu passava a responder as cartas que recebia do comissário e de outros oficiais superiores. Geralmente era importunado pelas interrupções de coletores substitutos e de outras pessoas que me procuravam para os mais diferentes assuntos. Por volta das 2 horas, eu já terminara toda a correspondência. Mesmo se ainda não tivesse acabado com as cartas, às 2 horas era a nossa hora do lanche e disso não abríamos mão. Aqui também havia muita papelada, mas a papelada espanhola consistia de regulamentos, relatórios, queixas. A britânica, do registro de ações passadas, provas e garantias quanto à justeza de atitudes futuras. Por volta das 4 horas, o trabalho havia sido feito e eu voltava para casa. Mais ou menos às 6 horas, saía com minha mulher. Nosso passeio terminava geralmente no clube onde encontrávamos quase todos os outros ingleses da cidade, homens e mulheres. Eis aqui outra confissão. Havia sido formada uma casta exclusiva e superior pelos colonizadores. Parecia pura e inocente lá na varanda, mas a reação dos que ficavam do outro lado da cerca, ou dos indianos ricos e cultos, os Nerus e Gandhis, era bem diferente. Por volta das 7h30, voltávamos para jantar e, de modo geral, já estávamos na cama dormindo logo depois das 9. एक सेंट यहाँ लगेगा, एक वहाँ लगेगा, एक वहाँ लगेगा. Havia outras coisas que aconteciam na Índia e que aqueles felizardos na varanda não viam. Deixavam de ver mesmo quando, conforme o sábio costume, iam levar a justiça e coletar impostos pelo interior. Eles eram cegos aos abusos locais e à falha administração dos indianos pelos indianos. Com o tempo, isso iria pesar bastante contra os governantes estrangeiros, principalmente em alguns estados governados por príncipes. As classes mais pobres da população rural eram duramente oprimidas. Fizemos o possível para protegê-las. Mas um pequeno punhado de estrangeiros, num país assim tão extenso,
nunca poderia chegar a ter conhecimento de muitas das coisas que se passam por detrás de suas costas. John Beams provavelmente foi mais eficiente ao lidar com os britânicos do que com os abusos dos indianos. Em 1866, um fazendeiro britânico foi acusado de praticar atrocidades contra seus empregados. Beams reagiu severamente. Ele nos mostra como estava distante daqueles que haviam ido para a Índia fazer dinheiro e também como ele se sentia superior a estes. Não foi por mero gosto de poder que eu insisti em ser o líder do meu distrito e em decidir a meu modo todos os assuntos. Foi porque o distrito era algo sagrado, a mim delegado em confiança pelo governo. Eu estava disposto a me manter fiel a este voto de confiança. Eu teria sido muito baixo se por preguiça ou desejo de popularidade tivesse ficado simplesmente sentado, sem nada a fazer, deixando que outros se ocupassem da minha obrigação e do meu posto. Governar homens não é algo que possa ser feito por um inexperiente recém-chegado. Muito embora eu fosse então relativamente jovem, já tivera 5 anos de treinamento e experiência, precedidos de uma educação liberal, enquanto esses ex-imediatos da Marinha Mercante e demais funcionáriozinhos de escritórios de contabilidade não tinham nem uma coisa nem outra. Eu tinha que cumprir minhas obrigações de acordo com minha inspiração. A lei alcançou os lugares mais remotos da Índia. Os tribunais chegaram a este distante lugarejo. E também a ordem. Todos os que tiverem petições a fazer, aproximem-se. Nos 50 anos que se seguiram à chegada de Beams a Punjab, a Índia era, creio eu, pelos padrões da época, um dos países mais bem governados do mundo. Pessoas e propriedades estavam seguras. Estava garantido também o direito de pensamento e expressão, mais do que em tempos recentes. Eram tomadas medidas concretas para a irrigação das terras, para acabar com a fome, para a construção de portos, estradas e pontes. As ferrovias, como uma defesa contra a fome, se espalharam por todo o subcontinente. De modo geral, as cortes de justiça trabalhavam com imparcialidade, para a grande satisfação dos indianos. Tudo era feito por um número incrivelmente pequeno de pessoas. O serviço civil indiano jamais, em toda a sua história, teve sob contrato mais de 1.000 europeus por mês. O custo do governo não é importante no país em que todos são pobres, nem a justiça está na coleta de impostos e aluguéis. O Raj era extremamente eficiente nas obras de irrigação e ainda dava impulso às ferrovias e impunha a lei e a ordem, principalmente a paz religiosa. Era um governo infinitamente melhor que o dos déspotas corruptos, anárquicos, exploradores e indisciplinados que haviam sido substituídos pelos britânicos. Certa vez, durante um bate-papo informal, perguntei ao falecido primeiro-ministro Nehru quando ele achava que os britânicos deviam ter saído da Índia. E ele respondeu apaixonadamente: eles nunca deveriam ter entrado aqui. Lembrei-lhe que Mahalanobis, o grande estatístico, havia dito que durante os primeiros 100 anos, os britânicos haviam sido considerados os libertadores de Bengala. Nehru admitiu estar errado, mas ainda acrescentou: bem, mas eles deviam ter ido embora depois da Primeira Guerra Mundial. Os britânicos tinham preconceito de cor, eram fechados, às vezes arrogantes. Mas aqueles como Beams, que dedicaram suas vidas à Índia, eram imensamente respeitados por aqueles a quem governavam. Eles, por sua vez, amavam a Índia, a grandeza do seu povo, sua cultura e sua paisagem, como esta maravilhosa construção, o pavilhão real aqui em Brighton também mostra. Jamais houve um clube tão melancólico, e isso eu posso afirmar por experiência própria, já que era uma espécie de sócio honorário dele. Mas como acontece com todo o esforço de um povo para governar outro povo à distância, também esta tentativa estava destinada ao fracasso.
Existem na história poucos marcos efetivos de transformação. O colonialismo na Índia é uma das poucas exceções. O clímax do poder imperial foi a festa do Grande Durbar, no ano de 1911, assistida pelo novo rei e sua rainha. Tirando Hollywood, o mundo moderno jamais viu em parte alguma tamanha pompa, tamanha mordomia. Os governantes feudais sobreviventes vieram prestar homenagem a seus mestres. As forças que entrariam em ação para expulsar os dominadores já estavam presentes. Aqueles que enfraqueceriam seu poder viriam logo a seguir. As guerras eram iminentes. A Primeira Guerra Mundial viria a enfraquecer e destruir as antigas classes dominantes na Europa, as mais ferrenhas defensoras da ideia colonial. E também os impérios da Europa, como veremos daqui a pouco. Ambas as guerras redundariam em pesadas responsabilidades por parte dos governantes junto aos governados. As ideias e os acontecimentos estavam em movimento lento, mas inexorável. Império algum tivera tantos recursos a seu dispor em termos de força humana. A utilização desta força em duas guerras gerou a obrigação moral de conceder o governo próprio e a independência a quem havia servido tão bem. Houve quem encarasse tal dever de maneira inversa. As tropas deveriam defender o império contra o partido do Congresso na Índia. Na França, na Líbia e na Birmânia, as tropas indianas deram suas vidas na luta por uma causa que elas sabiam justa. Estas tropas representam o espírito da Índia, não o das massas do Partido do Congresso. Massas que atendem à demagogia de seus líderes, muitos dos quais acham que uma Índia sem a Inglaterra seria uma Índia para os indianos. Mas ela viria a ser uma Índia sem a Inglaterra. Sou economista. Por orgulho sindical, costumo examinar cuidadosamente as causas econômicas. Não creio que a economia tenha tido muito a ver com a independência da Índia. Os ingleses estavam lá para ganhar dinheiro, mas não estavam no núcleo da tensão e do ressentimento. Existiam capitalistas ingleses, mas ao tempo da independência havia também grandes capitalistas indianos. Na minha opinião, as firmas inglesas não eram vistas de maneira muito diferente das firmas indianas. Algumas delas consideraram a independência uma reação contra a exploração capitalista. Se isto tivesse sido assim, os Tatas e os Birlas não teriam sobrevivido, e eles sobreviveram muito bem. O que levou à independência foram as guerras. Foi a crescente autoconfiança da elite indiana, os homens e as mulheres, que haviam sido educados para a independência em Oxford, Cambridge e na London School of Economics. Foi a convincente crença, de que governos modernos podiam fazer mais do que promulgar leis, editar ordens, construir canais e ferrovias. Uma ideia que também provinha da Inglaterra. O mais importante de tudo, porém, era o sentimento de indignação, a tensão e o desentendimento que ocorrem quando um povo governa outro povo diferente à distância. Por que, perguntavam os indianos, temos nós que ir buscar em Londres nossos governantes? Por que não os nossos próprios governantes? Isso, acima de qualquer coisa, foi a centelha que botou fogo em tudo. Clement Attlee enviaria Mountbatten, o último vice-rei, com um cronograma. Mountbatten deveria agir como um verdadeiro soldado, com a força de um vice-rei, como um homem de vontade férrea. Deveria deixar claro que a vontade de ficar já havia terminado. O Visconde de Radcliffe, um grande conhecedor da Índia, mas despido de reputação quanto à sua imparcialidade jurídica, mais uma vez a lei, foi incumbido de dividir o subcontinente, a única solução que parecia permitir uma independência imediata. E ele foi dividido em Índia e Paquistão, agora separados por barreiras políticas. Mais uma vez um fim muito negativo. Em parte devido à natureza da solução. Não havia como dividir a Índia de maneira conscienciosa, os muçulmanos aqui, os sikhs e os hindus ali. E assim, milhões de pessoas acabaram ficando no lado errado. Houve então a necessidade de migrações e, devido ao medo,
o movimento foi intensificado. Na Espanha, a reação foi contra o supergoverno. A primeira vítima aqui foi a lei. Durante séculos, os hindus e os muçulmanos vêm se dedicando a imaginar modos de se provocarem uns aos outros. Agora havia chegado a hora de ajustar as antigas rixas. There was much grim history to redeem. Now was the time for settling the old scores. The law was gone. A ferrovia foi o mais forte símbolo do êxito britânico na Índia. Agora passará a ser o cenário das mais violentas revoltas contra a lei e a ordem impostas pela Grã-Bretanha. Os trilhos e as estações tornaram-se palco dos atos mais requintados de crueldade dos tempos modernos. Os muçulmanos assassinavam os sikhs e os hindus. Os sikhs e os hindus assassinavam os muçulmanos. E isso eles faziam com porretes e facas, corpo a corpo. Trens cheios de fugitivos eram emboscados e todos os seus passageiros eram mortos. Durante vários dias, os trens chegavam aqui na estação junto à fronteira, carregados de cadáveres, aqui em Lahore. Vindos de ambos os lados. Ninguém aqui duvidava de que ainda estava comprovando o primeiro sinal do colonialismo, o final triste. Este era o símbolo da lei em Lahore, a grande estátua de bronze da Rainha Vitória. Em 1947, enquanto os mortos jaziam na estação, alguém parece ter pressentido a realidade do país. Uma mão desconhecida, indiana ou paquistanesa, colocou uma coroa negra aos pés da estátua. Aquilo que talvez tenha sido o melhor esforço colonial acabou tendo o pior fim, ou pelo menos um fim tão ruim quanto os outros. O mesmo ressentimento contra um governo à distância, por um povo também distante. A mesma vontade enfraquecida de ficar. A partida desordenada. Aqui na Argélia, este conflito intestino também foi intenso. A França, mais que qualquer outro poder colonial, tratava os seus colonos como iguais. Os habitantes das colônias francesas jamais questionaram a profundidade e o encanto da cultura francesa. Isso não salvou o colonialismo francês. Os franceses se estabeleceram na Argélia. Os colonos Pied Noir também tiveram que voltar. O Congo terminou igualmente numa confusão, apesar dos belgas terem previsto um fim iminente de uma forma mais clara que os outros. Os russos tiveram que deixar Katanga. Os chineses tiveram que sair de Gana. As ideologias podem ser diferentes, o esforço também, mas o resultado é quase sempre o mesmo. De forma especial, foi isso mesmo que aconteceu com os russos na China.
Os portugueses tiveram que deixar Angola, uma rápida deterioração da vontade de permanecer. Os antigos cavalos portugueses sofrem, os portugueses não ficam para ver. Para os americanos houve o Vietnã. O final não devia ter sido uma surpresa. Houvera um alerta local fora do comum. Nenhum americano em mil, e menos ingleses ainda, sabe que Rudyard Kipling viveu no final do século passado aqui em Vermont. A casa que ele construiu ainda está aqui. Por sinal, um exemplo de mau gosto vitoriano. Pessoa alguma sabia mais sobre o colonialismo do que Kipling. Pessoa alguma o louvou tão vibrantemente, o advertiu mais convincentemente para os seus perigos. Neste cômodo que lhe servia como escritório e que permanece quase inalterado desde então, Kipling escreveu 2 de seus mais famosos trabalhos. Tendo vivido na América, Kipling se sentia livre para dar conselhos por ocasião do início de nossas aventuras colonialistas. Isso foi em 1899, quando a Guerra Hispano-Americana nos levou às Filipinas. Ninguém se envergonhava naquela época ao falar do homem branco e de sua responsabilidade, mas era preciso saber o que aconteceria. E Kipling falou disso no seu poema mais famoso. Agarre o bastão do homem branco, a selvagem guerra pela paz. Encha a boca cheia de fome e peça que a doença acabe. Faça disto a sua vida e assinale-o com os seus mortos. Agarre a carga do homem branco e fique com o seu velho prêmio. A culpa dos protegidos, o ódio dos desamparados. O ódio explodiu muito cedo na insurreição filipina. Uma guerra feia e frustrante. Mas a guerra realmente selvagem pela paz chegou bem mais tarde para os norte-americanos no Vietnã. Em Saigon, só as palavras foram diferentes. Como aconteceu em Acre, eles vieram com dinheiro. Desta vez era para comprar lugar nos aviões e helicópteros. Aparelhos mais rápidos do que os antigos galeões, tornando a viagem mais breve. Era um sinal de que 700 anos depois alguma coisa havia mudado na administração colonial, no esforço para governar à distância. Os helicópteros pousavam nos porta-aviões e, como não havia mais espaço, eles caíam fora do tombadilho. Uma queda quase igual à da ilusão de uma missão compulsiva. Como antes, o desejo de ficar em Acre, na América Espanhola, na Índia, na Argélia e na China. Tudo já havia acontecido uma vez antes, só que desta vez podia ser observado pela televisão. Será que a experiência colonial já entrou para a história? Bem, eu pessoalmente acho que sim. Os Estados Unidos já queimaram seus dedos e, portanto, devem saber muito bem do que falamos. Da mesma forma, a outra superpotência, a União Soviética. Durante os últimos 20 ou 30 anos, os soviéticos procuraram estender a sua influência à China, Indonésia, Egito, Gana e outros lugares da Ásia e da África. Ao contemplar os seus resultados, o Kremlin não deve se sentir satisfeito. Quando Ben Bella, um acólito soviético, foi deposto na Argélia, eu me lembro de um jornalista russo que disse um tanto rispidamente: eles usaram até nossos tanques. Bem, pelo menos eles não usaram nossos conselheiros. Os soviéticos também já sentiram o ódio dos desamparados. Espero que exista hoje um volume das obras de Kipling no Kremlin.
Mas se o colonialismo já morreu, suas cicatrizes permanecerão por muito tempo. Os antigos poderes coloniais são hoje ricas nações industriais. E as antigas colônias, as suas antigas colônias, são os países pobres do mundo. E o colonialismo leva a culpa pela pobreza. Às vezes leva a culpa também por algum fracasso, quando a falta de consciência do governo local e dos políticos locais poderia ser uma explicação bem melhor, bem mais útil. A experiência colonial também marca profundamente a diferença entre países ricos e países pobres. Essa experiência e a diferença de riquezas dão força à ideia de que os países ricos têm a obrigação de ajudar os pobres. É uma obrigação que eu defendo com veemência, mas não é um dever assumido facilmente, mesmo quando há boa vontade e dinheiro. Se você quiser ficar a salvo, nunca dê conselhos, espere ser consultado e você será tido como indiferente. Ou você é uma pessoa empenhada, interessada, envolvida, que apoia o que considera correto, e você correrá o risco de ser chamado de neocolonialista. É uma linha divisória muito tênue. E sobre isso eu posso dar o meu testemunho pessoal pela experiência que tive como embaixador de John Kennedy na Índia. Por instinto, eu deveria me envolver-me seriamente. E por causa disso, o falecido primeiro-ministro Krishna Menon, em suas memórias, qualificou-me de pessoa que queria tornar-se vice-rei. Uma ambição extremamente perigosa, para a qual eu já havia sido advertido ao ler Kipling. Na próxima segunda-feira, o tema de Galbraith será este: Lenin e a grande ruptura. Ele vai nos falar da Europa de antes da Primeira Guerra Mundial e do conflito em que o mundo mergulhou. Vai nos falar da revolução que derrubou o czar da Rússia e das consequências que ela teve no mundo. Vai nos dar a sua visão pessoal da União Soviética e dos imensos problemas que ela tem de enfrentar. Mais que nunca é com charme e brilho, irreverência e ironia contundentes que Galbraith nos fala desses acontecimentos e das ideias que os provocaram. Até a próxima semana.